Olá, vamos estudar as ligações químicas. Por que as ligações químicas acontecem? Olha, as diferentes substâncias que existem no universo são compostas por átomos, né? Íons ou moléculas. Os elementos químicos se combinam por meio de ligações químicas, que podem ser iônica, com a transferência de elétron entre os átomos envolvidos, covalente, que é o compartilhamento de elétron que ocorre entre não metais, e ligação metálica, que ocorre entre os metais. Eles compartilham o elétron entre eles. Mas hoje a gente vai estudar a ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre metais e não metais com transferência de elétron entre as espécies envolvidas. Essa ligação é a única em que essa transferência é definitiva. Um perdeu e o outro ganhou definitivamente esse elétron. Uma ligação iônica envolve forças eletrostáticas. Deixa eu te explicar. Eu tenho aqui o sódio e o cloro. Os dois vão se ligar formando o sal de cozinha, o NaCl. Como que acontece? O sódio, ele perde um elétron e o cloro recebe esse elétron. Quando ele perde, a carga dele fica positiva e o cloro fica com carga negativa porque ele está ganhando elétron. O que acontece? Então, o positivo vai ser atraído pelo negativo, por isso forças eletrostáticas que atraem os íons dessas cargas opostas. Então, um atrai o outro. Quando fica positivo, a gente chama de cátion e quando fica negativo, a gente chama de ânion. Então, eu representei o cátion pelo mais e o cloro pelo menos aqui, que é o ânion. Então, eles vão ficar atraídos, unidos. Um sódio, um cloro, um sódio, um cloro, vai formar um retículo cristalino. Nesse retículo, cada sódio aqui vai estar envolvido por 6 cloro. Um em cima, outro embaixo, direita, esquerda, um atrás, outro à frente, que não dá para desenhar aqui. Então, essa combinação, né, vai ter uma energia muito forte de atração eletrostática entre os íons formados nessa ligação química. E essa atração faz com que essas substâncias são sólidas à temperatura ambiente, igual o sal de cozinha. Dificilmente de fundir, de passar de sólido para líquido. A temperatura de fusão deles é muito alta. Então, a ligação iônica ela ocorre com a formação, ocorre a transferência de elétrons entre as espécies envolvidas. Sempre vai ser um metal ligado com não metal. Os metais vão perder elétron, formando os cátions positivos. Os não metais vão receber elétron, formando os ânions negativos. Então, a transferência de elétron forma carga positiva, que é o cátion, carga negativa, que são os ânions, que vai atrair um pelo outro, formando um retículo cristalino, dificilmente de ser rompido. Aqui tem uns exemplos de cátion: sódio mais um, potássio mais um, magnésio mais dois, o cálcio mais dois, o zinco mais dois, o alumínio mais três e o chumbo mais quatro. Ou seja, todos eles são metais, né? E eles vão perder elétron de acordo com a família que eles pertencem. O potássio, o sódio, tudo é mais um, que é o grupo 1. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, é mais 2, que é do grupo 2. Boro, alumínio, galho, índio, talho, eles estão aqui no grupo mais 3, que é o grupo 3A. E o chumbo, que a gente representou aqui, ele está no grupo 4. Então, como ele é metal, estanho, os metais perdem elétrons, então eles vão perder os últimos elétrons que eles têm da última camada, 4 elétrons. Então, os ânions, eles podem ser monovalente, bivalente quando ele ganha 2 elétrons, trivalente quando ele ganha 3 e tetravalente quando ele ganha 4 elétrons. Então, os ânions, né, fica com carga negativa. Por que eles ganham e fica negativo? Não,
ele ganhou o quê? Elétron. Elétron tem o quê? Carga negativa. Então, ele está aumentando o seu número de carga negativa. Aumentou uma carga, porque ele ganhou um elétron. O cloro, o bromo, o flúor. O oxigênio ganha 2, o enxofre ganha 2 e o nitrogênio ganha 3. Então, fica carga negativa. Agora, toda essa ligação envolve a regra do octeto. O que vem a ser a regra do octeto? Os átomos, eles se ligam para adquirir a estabilidade de um gás nobre, ou seja, para ficar com 8 elétrons na última camada. A gente sabe que os gases nobres, eles são blindados, né? Eles são do grupo 8. Eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. Por quê? Porque o hélio, ele é da camada 1. A camada 1 só cabe um elétron, o nível 1 de energia só cabe um elétron. 2 elétrons. Então, o hélio só tem 2, mas a camada dele é fechada, não cabe mais. Ele é 1 S com 2 elétrons, só cabe 2. Fechou. Então, ele não vai perder nem ganhar, nem compartilhar. Então, o hélio, né, é o único que não tem 8. Então, os outros elementos vão ficar com 8. O hidrogênio, que só tem 1, também só tem a primeira camada, ele também vai ligar para ficar igual ao hélio. O hidrogênio, ele não é metal. Se ele ligar com os metais, ele também vai fazer ligação iônica. Ele vai ganhar elétron e os metais vão perder para ele. Hidreto de lítio, hidreto de alumínio, existe o hidrogênio ganhando elétron aqui. E fica só com 2, né? O restante vão ficar com 8, igual os demais gases nobres. É neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São os outros gases nobres que têm 8 elétrons na última camada. Então, aqui a gente vai mostrar. Primeiro, na ligação iônica, metais, né, do grupo 1, 2 e 3, se liga com os não metais, principalmente do grupo 5, 6 e 7. E o hidrogênio. Os metais, eles perdem elétron e fica positivo, se tornam cátions. Os não metais, eles recebem elétron, ficam negativo e se tornam ânions. Então, o grupo 1A, ele tem um elétron na última camada, ele vai perder 1. O grupo 2A tem 2 elétrons, vão perder 2 elétrons. O grupo 3 vão perder 3 elétrons. Já o grupo 5, ele tem 5. É mais fácil ele receber 3 para ficar com 8 do que perder 5. Então, ele recebe 3 elétrons, mais 5 fica com 8. O oxigênio, o grupo dos oxigênios, né, dos calcogênios, tem 6 na última camada. Então, eles vão receber 2 para ficar com 8. O grupo dos halogênios, que é o 7A, eles têm 7 elétrons na última camada, ganha 1 para ficar com 8. O hidrogênio tem 1, ganha 1 para ficar com 2, igual ao gás nobre hélio. Então, todos eles vão ficar igual ao gás nobre. Aqui, o lítio, né, é o exemplo, mais 1, o bário é mais 2, o alumínio mais 3. Aqui, o nitrogênio é o exemplo do grupo 5, que tem 5 elétrons e ganha 3. O oxigênio é do grupo 6, que tem 6 elétrons e ganha 2. O flúor tem 7 elétrons e ganha 1. E o hidrogênio tem 1 e ganha 1. Professora, mas o flúor tem 7 elétrons? Não, na verdade ele tem 9. Mas a gente considera a camada de valência é a última camada do átomo. Então, no caso, o sódio, ele tem 11 elétrons, mas na última camada ele tem só 1. Se você contar, ele tem 1, 2 na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda camada. Então, ele tem 11 no total. Então, ele é um metal, ele vai perder seu elétron. O seu elétron vai se movimentar para o cloro. Então, ele vai ficar aqui, de cores diferentes, para você perceber que esse elétron é o que veio do sódio. Quando o sódio perdeu o elétron, olha o que aconteceu com ele. Ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Porque a última camada dele era a terceira. Quando ele perde esse elétron, essa camada deixa de existir. E agora a última camada passa a ser a segunda. Por isso que a regra do octeto, ao perder ou ganhar, todos vão ficar com 8. Porque o cloro ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Com 1 agora que ele ganhou, ele ficou com 8. Então, os átomos perdem, ganham, para ficar com 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, o que que acontece? Ele perdeu, mas ficou com 8. Ele ganhou, mas ficou com 8. Então, essa é a intenção da ligação química. O elétron da última camada do sódio é cedido ao átomo de cloro, formando os íons, né, sódio mais, que é o cátio, e o cloro menos, que é o ânion, que são atraídos por atração eletrostática, formando o composto iônico NaCl, que é uma substância neutra. Então, esse é positivo e esse é negativo. Substância neutra, o que quer dizer? O sal, ele não conduz eletricidade. Mas quando você dissolve ele na água, a água só conduz eletricidade se tiver os íons presentes nela. Ou seja, quando você dissolve em água, o sal desaparece? Não, ele ioniza, né? Ele vai quebrar essa união eletrostática que existe entre eles. Eles vão se separar. Então, vai ficar cada carga separada uma da outra, cada cátion separado de cada ânion. E isso vai fazer com que a condução de elétrons entre as espécies, dando aí, né, a condição de condutora de eletricidade. A água só vai conduzir eletricidade se tiver íons dissolvido nela. Aqui a gente vai resolver, então, as atividades envolvendo ligação iônica. Eu tenho aqui o cálcio, né, o potássio e o nitrogênio. Olha, a gente, para isso, precisa saber de qual família ele pertence. O potássio é do grupo 1A. E o nitrogênio é do grupo 5A. Então, é aqui que você vai procurar, tá? Se ele é do grupo 1A, ele tem um elétron na última camada. Então, o que você vai fazer? Vai representar com um elétron na última camada. O sódio é do grupo... O sódio, Na, que é o sódio. O nitrogênio é do grupo 5. Se ele é do grupo 5, quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5. E como que fica a carga? A carga está relacionada ao número de elétrons, mas não é o número de elétrons. Por quê? O sódio ele tem 1. Ele vai perder apenas 1. Toda ligação, os átomos perdem os seus elétrons da última camada. Então, se ele perde 1, ele fica mais 1. Enquanto nitrogênio, ele tem 5. Se ele tem 5, ele não vai perder, ele vai ganhar. Quanto ele tem que ganhar? Olha, se ele tem 5, ele tem que ficar com 8, ele tem que ganhar 3. Então, ele vai ficar 3 menos, ou menos 3. Ou seja, ele vai ganhar 3 elétrons e esse vai perder 1. Os metais, ele perde o número que ele tem na última camada. Os não metais, ele ganha o que falta para 8. Então, a carga não é 5, é 3. Agora, o que eu vou fazer? Se esse perde 1, esse tem que ganhar 3, a gente faz uma troca das cargas. Esse 3 eu vou trocar aqui. Esse 1, a gente não olha o número, não olha a carga. Se é positivo ou negativo, a gente olha a quantidade. Então, vai ficar 1 aqui. Então, eu troquei as cargas. Quando eu troquei, quer dizer que vai usar 3 sódios para satisfazer um nitrogênio. Então, vai ficar 3 sódio ligado a 1 nitrogênio, certo? A representação, essa aqui, é do composto iônico. Agora, eu quero mostrar para vocês a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, que é quando eu represento todos os átomos envolvidos, os elétrons da última camada, que é a camada de valência, e a transferência de elétron entre eles. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que tem menos, eu vou colocar no meio. Eu tenho um sódio, ou um nitrogênio. Eu estou confundindo sódio com nitrogênio, sódio é Na.
um nitrogênio e tenho 3 potássio. Então, os 3 vão envolver, né? Cada um numa posição. Vou colocar eles em posição diferente, em volta do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Para ficar com 8, ele vai ganhar 3. Por isso, cada potássio vai doar ser o único que ele tem. Então, na última camada, o potássio tem 1 elétron. Lembrando que é na última camada, que no total ele teria 19. Aí ele perde, fica com 18, igual o gás nobre argônio. Então, ele vai perder seu elétron. A gente representa por seta essa transferência de elétron. Então, essa é o esquema que fala que é fórmula eletrônica, né? Eletrônica, ou fórmula de Lewis. Lewis. Então, é isso que é para vocês entenderem aqui. O alumínio é do grupo 3A, então ele vai ficar com carga mais, ele é do grupo 3A. E o cloro é do grupo 7A. Então, a ligação entre alumínio e cloro. O alumínio, deixa eu dividir o espaço aqui. O alumínio, ele vai ter 3 elétrons. Então, ele vai perder seus 3 e vai ficar mais 3. O cloro, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Eu gosto de representar diferente, né? Esse aqui da bolinha, esse aqui, para a gente observar qual que é de qual. Então, se ele tem 7, cloro ganha. Quem é da família 5, 6 e 7 ganha para ficar com 8. Se ele tem 7, ele ganha quanto? 1. A gente coloca só uma carga, mas pode colocar 1 aqui também. Então, o que eu vou fazer agora? Trocar as cargas. Então, eu representei eles na forma eletrônica. Agora, eu vou pegar e trocar as cargas, que tem 1, essa vem para cá. E esse 3 vem para cá. Então, quer dizer que eu vou usar um alumínio para ligar com 3 cloros. Ok? Perceba que sempre o positivo ele vai vir primeiro na molécula aqui, no composto iônico. Quem está aqui à esquerda é o positivo, quem está à direita sempre é o negativo, tá? Então, aqui eu tenho um alumínio ligado com 3 cloros. Então, eu vou ter 3 cloros. Então, o que tem menos vai ficar no centro, né? Então, tenho 3 cloros. Agora, o cloro, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4. O que acontece? O alumínio tem 1, 2, 3. Eu já orientei um para cada. Aqui a seta está vindo do potássio para o sódio, para o nitrogênio. Agora, vai vir do alumínio para o cloro. A seta está vindo ao contrário. Por que está vindo ao contrário? Porque agora quem está no centro é o cátio. É quem perde elétron. Então, um elétron vai para esse cloro, outro para esse, outro para esse. Então, a quantidade de elétron perdida é a mesma quantidade de elétron ganhada. Então, desse lado, eu tenho 3 elétrons perdendo. Então, aqui eu tenho que ganhar 3. Se ele ganha só 1, eu vou precisar de 3 cloros para receber todos os 3 elétrons. Sempre vai ter que perder a quantidade máxima que ele tem na última camada, senão ele não vai ficar igual um gás nobre e não valeu a ligação. Não acontece, então. Cálcio é do grupo 2A e o oxigênio é 6A. O que acontece? O cálcio, ele tem 2 elétrons. Então, ele vai ficar 2 mais. O oxigênio, ele tem 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Se ele tem 6, ele vai ganhar 2 e ficar 2 negativo. Olha, se eu trocar, o 2 vai vir para cá e o 2 para cá. Quando fica igual, você vai dividir eles. Quando der para dividir, você divide, para simplificar. 2 dividido por 2, eu vou usar apenas um de cada. Porque se esse quer perder 2 elétrons e esse quer ganhar 2, basta usar um de cada. Então, vai ficar, o composto vai ser CaO. E a ligação vai ser Ca com 2 e o O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganhando 2 elétrons. Então, é só isso. Esse aqui fica mais fácil. Chumbo e oxigênio. O chumbo, ele é da família 4A. E o oxigênio, 6A. Ele tem 8 elétrons no total e 6 na última camada. Então, como que vai ficar? O chumbo, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, ele é 4 mais. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é 2 menos, ele ganha 2 mais 6 para ficar com 8. Quando eu trocar, vai ficar 2 e vai ficar 4. Né? Então, eu posso simplificar por 2 também. Dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou usar só um chumbo e 2 oxigênio. Então, sempre que der para simplificar por 2, por 3, a gente pode simplificar. Ok? Então, vai ficar um chumbo. O que tem mais, menos eu vou colocar no centro. Então, eu tenho um chumbo com 1, 2, 3, 4 elétrons. Quantos oxigênio? 2. Então, vou colocar um de cada lado. Linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um 7, mais um 8. O chumbo ainda não perdeu tudo, ele tem que perder todos. Por isso, mais um chumbo com 2 oxigênio. Eu não coloquei aqui, mas vai ficar um chumbo, 2 oxigênio, óxido de chumbo. O sódio é da família 1A e o flúor da família 7A. Então, o sódio, ele vai ficar mais 1. E o flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganha 1. Então, 1 com 1 é 1 de cada. NaF. O 1 nem precisa demonstrar. Então, eu tenho aqui o fluoreto de sódio, né? Como que eu vou fazer? Um sódio, 1 elétron. Um flúor, 7 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ganha 1, fica com 8. E é isso. Na ligação iônica, a gente vai fazer esse esquema aí para demonstrar a transferência de elétrons entre os átomos das espécies envolvidas.